Bom, eu queria saber, Paulo, se você tem notícias aí, você tem uma proximidade aí com a família Bolsonaro, né? A gente soube aí pelas notícias que teve realmente uma piora no quadro, ele está com alguns vômitos. Você consegue trazer a informação para a gente? Eu conversei com o Carlos Bolsonaro no domingo. Ele foi no sábado visitar o presidente. Ele vai sábado, quarta e quinta e sábado. Terça, quinta e sábado, né, o Carlos. Falei com ele do domingo, porque eu queria escrever uma carta para ele. Fiquei de escrever uma carta, vou escrever amanhã essa carta, vou enviar para ele. Mas ele falou, né, que eles conversam bastante e, e a situação é crítica. É crítica porque ele saiu de uma cirurgia de 12 horas e eu perdi meu pai. Meu pai teve câncer, ficou 2 anos com câncer, acabou falecendo. E a gente quem tem pai, quem tem mãe que já passou por cirurgia, sabe como é que é o pós-operatório. Então a gente está falando de uma cirurgia que envolve intestino. Quando envolve intestino, se torna difícil, porque a alimentação ela volta. E no caso do presidente Bolsonaro, ele já fez diversas cirurgias. Então você pegar uma pessoa que sai de 12 horas de cirurgia e ir para a Polícia Federal, dificilmente ela vai voltar bem. Porque o pós-cirúrgico, realmente você precisa estar com seus familiares, é necessário você estar com seus familiares, é necessário você estar num ambiente que te conforte. E o presidente Bolsonaro, ele sempre teve o povo do lado dele. As pessoas abraçando ele. A grande felicidade dele era sair na rua, ir à praia. Então, esse pós-cirúrgico, já em casa é dolorido, imagina na Polícia Federal. E para piorar, acabou indo para Papuda. Então, acaba com certeza na idade que ele tem, entrando numa depressão, né? Tendo dificuldade de admitir que está lá, até porque é um golpe que não existiu. Então, imagina você estar preso por uma narrativa criada e, com certeza, essa chateação, ela fica 100 vezes 100 vezes 200 vezes 300. Então, realmente o presidente Bolsonaro está passando dificuldade na prisão, né? Ele não está feliz, tem depressão, né? Tem depressão, tá medicado, fez a operação dele no soluço, não melhorou. Hoje saiu uma nota na imprensa falando que ele tem quadros de piora, porque cada dia é um dia. Uma pessoa que passa por essas cirurgias, cada dia é um dia. Tem dia que ele vai acordar vomitando muito e ele não vai conseguir comer direito. Tem dia que ele vai acordar soluçando muito. Então, cada dia é um dia. Por isso que ele precisa ser tratado por médicos do lado dele. Ele precisa ser tratado por familiares. Ele precisa ter uma comida adequada. Uma pessoa que passa por uma cirurgia no intestino, ela não pode comer qualquer coisa na cadeia. Ele está preso. Ele não pode comer qualquer coisa na cadeia. Então, realmente é uma situação muito difícil e eu acho que a Carol, ela explanou muito bem quando ela fala de tortura. Ela explanou muito bem isso. É uma tortura psicológica, é uma tortura realmente que o STF colocou de medo na população, né? Agora saiu uma notícia que eles querem fazer uma lei que você não pode mais criticar o STF, ou seja, eles se colocam acima da população, acima do povo brasileiro. Como que o povo brasileiro não pode criticar algo público, né? Se eles estão julgando os cidadãos brasileiros. Então, isso é ditatorial, isso é uma imposição jurídica. Então, essas inversões no Brasil, Emílio, vem acontecendo
já um pouco antes do Lula, porque no final do mandato de Jair Bolsonaro a gente já vê como andou as eleições no Brasil, né? Onde propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro não entraram no ar, em rádios, televisões que foram descobertos. O presidente Bolsonaro não pôde falar que o Lula tinha amizade com ditadores, não pôde falar que o Lula era a favor do aborto. Então foi feito de tudo para o presidente Bolsonaro perder as eleições, e a gente está vendo toda essa história acontecer. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não podendo votar, Ramagem, que é deputado federal também nos Estados Unidos, entre outros absurdos que vem acontecendo nesse nosso Brasil. Vocês bem falaram mesmo, é tortura, aqui também uma tentativa de matar o Bolsonaro. Acho que a gente agora está falando de matar literalmente, né? Você viu que a gente trouxe aqui o caso do Cleiton, também, que é o barbeiro, que tem uma doença ali autoimune e está sendo tratado igual lixo, para falar a verdade, né? Silvio? É algo preocupante, é algo preocupante. Você tem, por exemplo, o Oruan. O Oruan, ele violou 60 vezes, mais de 60 vezes que saiu agora, independentemente de ser o Oruan ou qualquer outra pessoa. Lógico que a gente sabe que ele é um bandido, mas independentemente disso, 60 vezes ele violou a tornozeleira eletrônica. O presidente Bolsonaro, uma vez ele mexeu na tornozeleira eletrônica e ele explicou, depois os médicos explicaram que era muito medicamento que ele estava tomando, então ele poderia ter alguns surtos. E isso foi levado de uma maneira pelo sobrenome do Bolsonaro. Esse julgamento é político, não um julgamento de uma pessoa comum, é um julgamento contra o Bolsonaro. Então, só a gente vê essa distorção da justiça com, por exemplo, o Collor, que está em casa e ele fez corrupção no Brasil, está preso por corrupção. E a gente tem o Bolsonaro sendo julgado por um golpe de Estado, sendo que o golpe não ocorreu. Então, com o Collor foi descoberta a corrupção. E com o presidente Bolsonaro é uma folha de papel falando que podemos pensar em ter um golpe. Então, se a gente pensar em assaltar um banco, a gente vai ser preso, nem assaltamos um banco. Então, o que acontece, né? E outra coisa, para você dar o golpe no Brasil, você precisa do Senado, da Câmara, você precisa do Exército, você precisa da Marinha, você precisa da Aeronáutica, você precisa da Polícia Militar, da Polícia Civil, da imprensa. É tudo uma aliança. Quando os militares tomaram o poder, todos queriam, todos concordaram. A Globo concordou, todo mundo concordou. E os militares avançaram, era o que o Brasil queria na época. Por isso que em 64 teve a tomada de poder, para o Brasil não virar uma Cuba, que era o que poderia acontecer. Ô Silvio, essa questão dos presos políticos aí, eu queria até saber se você gostaria de fazer alguma pergunta aqui ao deputado. Em relação aos presos, veja, Emilinho, e a gente tem repetido isso à exaustão. É uma página que, infelizmente, o consórcio de poder e a imprensa tradicional que endossou tudo isso, ele não quer virar, o consórcio não quer e a imprensa também não. Eles não querem virar esta página, porque interessa a eles manter viva essa narrativa de defesa da democracia, a narrativa de que o Brasil esteve diante da iminência de um golpe de Estado, como deputado, a quem já cumprimentando aqui, veja, não existe golpe sem pólvora, não existe golpe sem combinar o jogo. O que aconteceria com os governadores, por exemplo? O Congresso Nacional apoiaria ou o Congresso Nacional seria imediatamente fechado, como no passado? Portanto, esse filme não colou, essa é a verdade. Para o brasileiro, o eleitor, eu tenho certeza que o eleitor, que o pagador de impostos, sabe que foi uma farsa política. Mas a pergunta que eu queria endereçar ao deputado, boa noite mais uma vez, diante desse quadro que a gente traça
de presos políticos, alguns com risco de morte, mas também em cima daquilo que o senhor falava sobre a perseguição que a gente assistiu ao presidente Bolsonaro, à direita, ao espectro político da direita como um todo, ao certame imaculado de 2022, justamente porque não houve paridade de armas, e aqui estou falando em armas no sentido metafórico, durante aquela corrida eleitoral, né, a direita foi perseguida. O que o senhor espera da eleição deste ano? Não teremos Alexandre de Moraes à frente do TSE, mas a gente sabe que o caminho da censura, as pegadas da censura já podem ser vistas hoje, atualmente. O que é que o senhor espera dessa eleição daqui até outubro, né? Olha, o Trump, né, ele vai estar com uma lupa, Silvio, aqui no Brasil, com certeza. Desde a entrada dele no poder nos Estados Unidos, diversos países ganharam a eleição e ganharam pela direita. E o Brasil é um país de muito interesse dos Estados Unidos. E eu tenho certeza absoluta que o Donald Trump ele não vai aceitar que tenha negócio na urna, que aconteça alguma coisa errada no Brasil. Eu acho que nós, brasileiros, temos que fazer a nossa parte. Os partidos, eles têm a obrigação de fiscalizar, né? E eu tenho certeza que o Donald Trump ele vai estar com uma lupa no Brasil muito grande e ele vai estar no poder. Eu acho que isso que é importante, porque lá a eleição não é agora, é esse ano, então ele vai estar ainda como presidente dos Estados Unidos. Então essa é a nossa esperança, né? Porque a gente sabe que no Brasil tudo tem um jeitinho brasileiro. Só que o voto do povo brasileiro tem que ser cumprido. E o Flávio está indo muito bem. O Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa que, não só o Flávio, tá? Eu acho que o Flávio, o Eduardo e o Carlos, eles aprenderam muito com essa derrota de 2022. Todos nós aprendemos. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele quebrou um paradigma de peitar o Congresso e não fazer o acordo com os partidos e manter um ministério técnico. Isso foi muito importante para o Brasil. Quando ele consegue colocar superávit nas estatais, que nunca houve isso no Brasil também, e ele implodiu uma série de coisas que tinham muitos cargos. Então a gente vê um país que está totalmente diferente. Hoje saiu uma notícia que o Congresso votou a favor de mais 17 mil cargos nos ministérios, ou seja, são 39 ministérios hoje. Na época do presidente Bolsonaro começou com 21, depois acabou com 23 ministérios. Então, é um governo totalmente diferente. Uma série de escândalos de corrupção, na época o escândalo era o Bolsonaro andar de jet ski. E eu acho que, sim, um aprendizado de repente, investir um pouco mais em propaganda na mídia, né? O Jair Bolsonaro secou toda a propaganda de toda a mídia. E a mídia é um poder também. Por que não o governo federal continuar investindo na mídia, mas mostrando o que o governo faz, mostrando o que o Flávio Bolsonaro vai fazer, né? Então são acertos e experiências que eu acho que o Eduardo, o Carlos e o Flávio tiveram, que alguns erros que são normais não vão se repetir. Essas conversas do Flávio com partidos tá indo muito bem. O Kassab, eu cruzei ele num evento anteontem do governador Tarcísio, até falei com ele, falei, poxa, vamos apoiar o Flávio. E aí ele falou, Paulo, a gente vai lançar um candidato mesmo agora no primeiro turno, mas com o compromisso de apoiar o Flávio no segundo turno. Os partidos começaram a entender, esses partidos de centro, porque eu vejo o Ratinho Júnior,
eu vejo o Zema, eu vejo esses candidatos como centro. Eu acho que existe, até o Olavo de Carvalho falava, existe Bolsonaro e existe a direita no Brasil, né? Então, assim, eu acredito muito que o Flávio, ele tem essa experiência do Jair Bolsonaro. Até você vê nos discursos dele, como ele fala, como ele se posiciona, que é diferente de um Caiado, de um Ratinho, de um Zema. Como ele fala, por exemplo, ele estava lá em Israel, como ele se posiciona explicando os temas. Ele tem um estilo do pai, é normal isso. Você pega o Emílio, você vê ele falando, parece que é o pai dele, se você não estiver aqui, se estiver escutando lá do outro lado, é a mesma voz. Então é normal, ele tem um DNA. Então ele aprendeu muito com o pai, eu acho que assim, é um Bolsonaro hoje, Emílio, que fala mais com os partidos, e eu acho que a gente precisa disso para ganhar essa eleição. Eu acho que o foco hoje é tirar o PT do governo. Muito bom. Não, o Flávio tá despontando aí. A gente tá todo mundo aí no meio político realmente surpreso, especialmente esse pessoal do Centrão, né? Que tentava tanto empurrar a goela abaixo aí outros nomes, mas com certeza esse posicionamento já do Kassab é um indicativo muito bom para a direita. Eu acho que realmente esse ano, vamos ver como é que a coisa vai. Eu gostei da sua percepção de que provavelmente os Estados Unidos realmente vai estar com a lupa aqui bem de olho no Brasil, porque isso traz uma certa esperança aqui. A gente traz tanta notícia ruim, né, o tempo todo. Vamos ver se Deus quiser, as coisas, os ventos vão mudar.